tão preciosa, retrato profundo de gratidão a Deus, de louvor. Muitas vezes nós queremos receber condecorações, e estas não devem ser de maneira nenhuma nossa ansiedade, pelo fato de que condecoração cristão só deve esperar quando chegar na glória. Qual é a maior condecoração? É ser recebido em festa como filho do Senhor, vivendo a realidade de ter chegado no fim das grandes batalhas e ter colocado o coração diante de Deus numa luta ainda durante algum tempo, e é claro, experimentando agora o início da eternidade junto à Trindade Santa. Queridos, pela manhã nós falamos sobre a maneira como Deus preserva as suas ovelhas, marcadas pelo sangue glorioso de Jesus, vivenciando a realidade ditatorial da palavra do Senhor, dizendo: as minhas ovelhas, possessão determinativa, elemento em que vai acima de todas as alegações e de todas as articulações referentes à vida eterna. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que são suas ovelhas, consequentemente compõem a sua igreja. Nesta noite, quero lhes falar no capítulo de número 8 da carta de São Paulo aos Romanos, no verso 37. Esta é uma das mais gloriosas demonstrações de Deus sobre a vida daqueles que perseveram, isto porque são redimidos, não porque vão ser condecorados por perseverarem em si mesmos, mas porque, como herdeiro da graça preciosa de Deus, perseveram, isto porque o Espírito de Deus está sobre suas vidas. Capítulo 8, verso 37 da carta de São Paulo aos Romanos. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso tema deste momento é, aproveitando o próprio texto, mais do que vencedores. Viver a realidade da obediência a Deus é simplesmente viver a decisão da renúncia de determinadas coisas que são peculiares à vida, à carne, ao ser humano. São os elementos do dia a dia que compõem nossos desejos, que serão resistidos, que não suportarão a graça preciosa de Deus, que de fato haverá de fazer com que estes não sejam elementos que nos vençam, mas que serão vencidos
por causa da abundante graça do Senhor. E a gente entende que ser vencedor é aquele que batalha, é aquele que treina, é aquele que exercita-se, é aquele que sabe muito bem que o seu labor, que a sua luta, que tudo aquilo que empreende para a vitória é de fato o elemento da aspiração do seu coração. E nós entendemos que é assim. O reino de Deus, a Bíblia diz que é tomado à força. Não era uma questão de raciocínio, não é uma questão de habilidades, mas era uma questão de exercício, lembrando que é desta maneira que a gente arvora a bandeira da vitória. Eu quero que, se possível, você tendo um lápis ou uma caneta aí do seu lado e um pedacinho de papel, anote para mim e para você alguns dos homens de Deus que passaram a viver o grande desafio de serem vencedores. E é isto que eu quero deixar na sua mente e no seu coração hoje à noite. Porque você certamente haverá de, olhando para cada um desses personagens que hei de citar, você, quem sabe, escolher um deles para ser protagonista. E quem sabe até o retrato do seu melhor herói a ser imitado, a ser alguém que encaixe-se com a sua história e com os seus desejos diante de Deus. Mas vamos recitar mais uma vez o texto de Paulo. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. As nossas batalhas são reindas, imensuráveis, inimagináveis. Elas de fato nos colocam muitas vezes contra a parede. É a nossa vontade e a vontade de Deus. É a nossa vontade e aspirações da carne que muitas vezes levam-nos a uma batalha sem precedentes. E nós muitas vezes, olhando nesta sangrenta batalha, na ida e da vinda, e perdas e ganhos, muitas vezes a gente precisa simplesmente ser treinados mais, exercitados mais, para vivermos a realidade daquilo que desejamos. É chegando lá na frente, podermos dizer: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu começaria nesta noite citando a figura de Moisés. Moisés é chamado por Deus a apresentar-se a Faraó 11 vezes. E eu lhes diria que em 10 vezes ele leva a notícia em que Deus haverá de exercer juízo sobre Faraó, mas este tem o coração endurecido. O tamanho da glória de Faraó coloca no seu coração simplesmente a atitude de não se permitir reconhecer a grandeza de Deus. Os seus magos fazem quase tudo que o Deus de Moisés faz na sua frente. E ele gloria-se disto, como que dizendo: há uma força em que ele se contrapõe a de Moisés. Nós também fazemos as mesmas coisas. A sua vaidade está atrelada ao seu poder. O seu coração simplesmente eleva-se a cada encontro de Moisés com ele. Porque em resistindo Moisés, ele está dizendo que o Deus de Moisés não seria capaz de vencê-lo. Mas chegou o dia em que os primogênitos do Egito morreram. E foi isto que Moisés disse a Faraó.
eles desapareceram em montões. Os enterros fizeram com que o Egito chorasse amargamente. E a gente parte do princípio que até na casa do rei há mortos para de fato serem enterrados em lágrimas e dor por causa da rebelião do coração daquele homem infortúnio. Moisés vence Faraó, vence também o Mar Vermelho, vence os 40 anos no deserto, vence a morte que veio em dias alternados e levou milhares deles enquanto caminhavam. Mas Moisés se tornou mais do que vencedor, porque o Senhor o levou para si no Monte Pisga, deixando Israel lamentando e chorando durante longos dias a sua partida. Seria possível alinharmos o nosso coração e no meio da prova e dos desafios mantermos a nossa vida, o nosso altar, os nossos propósitos, o nosso sentimento, a nossa fé, o nosso equilíbrio, a nossa visão no Deus da glória, lembrando que quando estamos com Ele, somos mais do que vencedores? O segundo personagem que eu gostaria que você colocasse aí na sua agenda se chama Josué. Josué venceu a fortaleza de Jericó com todos os inimigos que lá estavam numa noite em que as trombetas tocaram, em que as lâmpadas se acenderam, em que os gritos retumbantes do povo de Israel, como que dizendo: esta é a hora. Josué então passa a ser de fato a voz em que Deus, através dele, transmite aqueles irmãos queridos que se tornam em soldados valentes e invadem a grande cidade de Jericó, quase intransponível. Repito que nós somos em Deus mais do que vencedores. Raabe reconhece isto. Ela tem medo da entrada do povo de Israel lá em Jericó, porque ela sabia, não da fama de Deus, mas do poder glorioso deste Deus tremendo, que pega Jacó e leva para o Egito, e agora faz com que mais de 1 milhão de pessoas caminhem no deserto, e eles se tornam de fato a mais tenra e poderosa história em que naquele tempo poderia se contar. Josué vence a fortaleza de Jericó, repito, quando as trombetas tocam, ou buzinas, quando os candeeiros são acesos, e quando o povo marcha para destruir os muros intransponíveis. É assim que somos mais do que vencedores, por causa do braço de Deus. Ainda poderia trazer para os senhores um outro personagem, Davi, que venceu inúmeros inimigos. Quando Davi assume o governo de Judá e de Israel, os seus inimigos se multiplicam, mas Deus estava com ele. E ninguém absolutamente é capaz de resistir o poder do rei Davi. Isto porque ele aprendeu a depender da manifestação do braço e da glória de Deus, e se tornou na história o rei mais vencedor de todos os tempos. Repito, em Deus somos mais do que vencedores. Mas eu lhes apresento uma história um tanto controversa, mas é nela em que a gente vê o braço de Deus, o braço vencedor,
o braço glorioso, o braço que derruba toda lógica, fazendo com que Sansão vença os adoradores de Dagon. Era uma festa bonita. Os gritos de louvor e adoração a Dagon estavam ecoando por todas as partes, as galerias enchiam-se, e aqueles que riam do grande Sansão, agora simplesmente querem viver algumas horas na expectativa de que aquela festa terminaria com a vergonha de Sansão. Mas lá num canto, ele encosta suas mãos em duas colunas e ora, e fala com Deus, e diz: ó Deus, lembra-te de mim ao menos esta vez. Ele está dizendo que a mão de Deus, a lembrança de Deus, a recorrência de Deus, o perdão de Deus, a manifestação de Deus é elemento capaz de fazer com que os inimigos de um grande herói sejam derrotados e ele volte de fato à glória, simplesmente porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A morte de Sansão não foi a sua derrota. A morte de Sansão foi a derrota dos inimigos. Aqueles que morrem no Senhor encontram-se de imediato com Ele. E o tempo aberto para o encontro não começou hoje, é de ontem. E o reino de Deus se processa em grandes canções de triunfo, quando o mundo e o reino das trevas julgam a derrota de um grande homem de Deus, um servo do Senhor, e de repente este ergue-se dos escombros para dizer a realidade que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O meu quinto personagem chama-se Neemias. Venceu o poder babilônico. Você lembra dos 70 anos de escravidão do povo de Israel? Da lamentação que urdia e que ardia na mente, no coração e na alma daquela gente que sai de Jerusalém vendo sua cidade sendo derribada e as suas casas sendo queimadas, as suas jovens sendo estupradas, assim como as senhoras e os pais também, e os meninos separados da família e os jovens trabalhando forçosamente. Um dia Deus ouve a oração de um grupo de queridos irmãos e os levanta numa intercessão extraordinária, e Deus faz com que o governo babilônico volte então a entender que Jerusalém precisa ser reconstruída, e a voz gloriosa da adoração mais uma vez é elemento em querer estar de fato cortando o silêncio dos 70 anos e fazendo com que a glória de Deus mais uma vez brilhe. Nós somos mais do que vencedores. Meus irmãos, o que diríamos também de Jó, que venceu a pobreza, venceu a doença, venceu os inimigos, os amigos, entre aspas, e venceu também o diabo. A sua vida é tenra. Não existem máculas em que o reino das trevas possa apontar. Não existe absolutamente vacilos em que os amigos possam asseverar que este é o ponto por onde de fato a sua queda aconteceu, junto com tudo que possuía. Mesmo acusando-o, eles não eram justos, nem podiam de fato vencer a convicção daquele homem que tem o coração ardendo da presença do Senhor, dizendo: eu sei que meu Redentor vive, e ninguém me convence que eu transgredi a sua vontade e a sua santidade.
A Bíblia diz que Deus deu em dobro a Jó tudo quanto possuía. Sabe o que isto significa? É que nós somos mais do que vencedores. A tragédia não faz absolutamente Jó parar na sua confiança em Deus. Aquilo que foge de suas mãos como elementos de riqueza, ele não considera perdas, pois ele diz: eu vim nu e vou voltar também assim. Nasci do ventre da minha mãe deste jeito e não tenho nada a lamentar. Enfim, o que eu construí veio das mãos de Deus. Isto faz com que o coração daquele homem cada vez mais esteja em pilares de firmeza. Não há absolutamente nada que o demova a pensar de modo diferente. Jó venceu a pobreza porque não a considerou como perda, em que ele estaria de fato sendo o elemento que marcaria a sua vida para sempre. Ele venceu a doença porque Deus o restaurou. Ele venceu os amigos, entre aspas, porque estes viram exatamente quando ele estava de joelhos intercedendo por eles, e Deus fez com que a sua vida fosse completamente mudada. O texto diz: e Deus mudou a sorte de Jó. Este vencedor agora poderia olhar para todos os lados e ver com olhos brilhantes aquilo que Deus estava fazendo, recuperando tudo quanto possuía e em dobro. Por isto eu lhes digo: nós somos mais do que vencedores. Mas a Bíblia ainda nos diz que Jeremias venceu sua infantilidade quando convocado para a missão profética. Ele disse que era uma criança, e Deus diz: não diga isso. Ele passa a ser uma das vozes retumbantes, um grito no meio daqueles que desobedeciam a Deus. A sua voz chega em todos os recantos onde alguém se exclui da responsabilidade de adoração e também de fidelidade a Deus. É Ele quem assume a responsabilidade. As lágrimas caem dos olhos. O seu sentimento é como se estivesse borbulhando dentro do seu coração. Mas ele fica firme. Ele sabe que Deus está ouvindo a sua oração. Ele sabe que através da sua intercessão Deus fará proezas no meio do seu povo Israel, e por isto ele permanece em fidelidade a Deus. E eu lhes afirmo: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Que manifestação de alegria em Jeremias ver de fato que o seu tempo de dor agora chega ao fim. No capítulo de número 3 das Lamentações, ele passa a fazer a mais tétrica revelação acerca da dor que está avassalando o seu coração, que está de fato rasgando a sua alma. Mas ele não desiste. Ele sabe que Deus ouve a oração, ele sabe que Deus perdoa, ele sabe que Deus restaura. Ele olha agora para o seu povo e vê que um grande avivamento começa a acontecer, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No meio de uma luta tremenda, aparece uma genealogia no meio do povo de Deus, vinda lá, exatamente lá do meio de Judá. Entre tantos que são mencionados, agora aparece um momento em que a genealogia é cortada e um nome começa então a funcionar com uma história completamente diferente.
é Jabes, o homem de dores, que causou na família graçantes momentos em que não eram bons. A sua mãe sofreu por ele durante muito tempo, até na gravidez. Ela passou então a revelar que este menino lhe causou problemas. Ele tem irmãos, ele tem uma família bem implantada. Ele vê que todas as coisas correm em direção aos seus irmãos, como que elevando a glória deles. Mas ele não descansa em saber que Deus pode, na verdade, mudar sua história, e faz uma oração, dizendo a Deus: eu quero, eu desejo, eu acredito que o Senhor pode me fazer mais excelente que meus irmãos. E Deus mudou a sua história. Sabe, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Não são os desafios em que vão nos parar, não são as blindagens que vão nos separar, não são as lutas que vão fazer com que a gente canse no caminho. Exercitemo-nos, pois, diante do Senhor. A nossa caminhada é longa, mas não esqueçamos que Deus é que nos fortalece. É Deus que faz com que a gente se ponha de pé. Jabes venceu uma maldição aparentemente hereditária. Repito, aparentemente. Aquilo que aconteceu poderia ser um caso muito comum no meio de qualquer família. Mas ele vence através da entrega total a Deus, confiando que Deus poderia mudar completamente a sua história, e isto aconteceu. 2 elementos ainda gostaria de lhes dizer. Eu lembro muito bem da história do meu querido diácono Estevão, homem cheio do Espírito Santo, coração ardente, comunicador de atitudes no meio da sua igreja, fazendo-a se sentir bem. O seu trabalho é um trabalho de consciência, é um ministério desempenhado no meio dos cristãos, e ele o faz devotadamente. Mas este homem incomoda as autoridades. E eu penso que ele, além de ser devotado no trabalho da igreja, ele é também aquele indivíduo que não se cala no sentimento, nas coisas que ele vê na cidade, os defeitos do governo, algumas coisas que estão trazendo prejuízos de ordens sociais e espirituais. Certamente ele bate de frente com estas coisas e vai para uma praça ser apedrejado. E a Bíblia diz que Estevão foi morto cruentamente. Aí você diria: pastor Samuel, onde está agora o vencedor? E eu lhe diria: este homem morre, e ele mesmo está dizendo, a sua informação é a mais gloriosa para alguém que está morrendo: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à sua direita a me esperar. É o grande vencedor no meio da dor, no meio da morte, no meio da acusação, no meio do vilipêndio. É este homem que é recebido na glória, porque mesmo antes de chegar lá, ele já estava vendo aqueles que o esperavam. Por isso, queridos, nós somos mais do que vencedores. Nem a morte consegue nos vencer. Os sistemas nos interrompem, nos colocam nas masmorras e nas prisões.
O sofrimento nos ataca. Às vezes a própria lei não nos defende. Mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por último, Paulo venceu a religião, o poder político e também a morte. Os senhores irmãos convenham comigo que a gente ler o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos e ver um homem perseguindo a igreja com ordem para prender cristãos. A sua pressa está, na verdade, coberta, envelopada por sua autoridade. Ele não pensa absolutamente que Deus está por perto para agir. Ele pensa simplesmente que a sua autoridade haverá exatamente de estar estampada nas notícias. Enfim, Paulo de Tarso venceu os cristãos. Mas este Paulo, que calcula na sua vitória contra os cristãos, no meio do caminho é derrubado. Sabe de uma coisa? Os grandes vencedores não são derrubados na sua investida, não são derrubados nos seus desejos. Eles vão chegar lá. Mas Paulo está querendo vitória naquilo que Deus proibia, daquilo que Deus o vigiava, naquilo que os olhos do Senhor o acompanhavam na trajetória no caminho de Damasco. Paulo vence a religião quando está de fato colocado no chão. A primeira posição que ele assume é esta: quem és tu, Senhor? Ele reconhece o poder daquele que o deteve. Ele está certo que existe alguém que pode mais do que ele, que o derruba, que o vence, que não lhe permite dar mais um passo para a vitória que ele esperava acontecer no modelo da sua cabeça, no modelo dos seus desejos, no modelo da sua religiosidade. Ele pensa que está fazendo um favor a Deus. Detendo os cristãos, Paulo se sentiria muito bem. Mas detendo Paulo, Deus é que se sente muito bem. A Bíblia diz que o Senhor falou: duro é para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Deus está dizendo: não existe autoridade em você, existe aguilhões, que aqueles que são meus, a ditoriedade agora me pertence. Você simplesmente vai me ouvir, vá à rua chamada direita e lá um homem simples vai orar por você, e você vai voltar a ser um homem completamente diferente, ou vai a princípio começar a ser um homem diferente, porque eu quero manifestar a minha glória sobre tua vida. Deus fala com Ananias e o manda à rua chamada direita, e Ananias fica relutando e diz a Deus: Senhor, eu tenho ouvido por muitos o que este homem tem feito a muitos. Ele tem prendido crentes, ele tem colocado cristãos nas masmorras, ele tem se gloriado sobre eles. Ele é de fato algo em que causa terror no meio da tua igreja. Aí Deus diz assim: vai, porque ele é um dos meus escolhidos. Paulo então recebe a visita de Ananias, que ora sobre ele. Ele recupera a vista. Ele tem agora alguns elementos funcionais no coração, com propósitos diferentes, e de imediato a Bíblia diz que Deus o encheu do Espírito Santo. Agora Paulo era de fato um vencedor.
ele venceu sua própria incredulidade, ele venceu sua história servindo ao governo romano, ele venceu a sua religiosidade, que quer castigar cristãos simplesmente porque ele quer dualizar. O nome de Deus para Paulo agora era completamente diferente de suas primeiras atitudes. Queridos irmãos, em Cristo somos mais do que vencedores. Você imagine o que o livro aos Hebreus fala sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que o mundo não era digno de comportá-los, de tê-los, de fato poder assisti-los e conviver com eles. É o que a Bíblia diz. Sabe de uma coisa? Entre tantos aparece a figura de Raabe, a mulher de vida indigna, que reconhece o poder de Deus e torna-se exatamente uma das integrantes daqueles que estão na galeria da fé. Isto quer dizer que a fé nos faz mais do que vencedores. Vence os nossos propósitos, vence os nossos meios, vence as nossas mesmices, as nossas vontades, as nossas crenças, vence aquilo que nós estabelecemos como elementos ditatoriais na mente. É como se tivéssemos o governo de certas coisas que nos moldariam. Portanto, querido irmão, querida irmã, dê graças a Deus, porque você tem um Moisés que enfrenta Faraó e o Mar Vermelho e o deserto. Você tem um Josué que vence a fortaleza de Jericó e a destrói. O grito da sua alma e as lamparinas que foram acesas faz com que as muralhas da cidade foram derribadas. Davi vence os seus inimigos na confiança da companhia de Deus. Sansão vence aqueles que o divertem e certamente se gloriariam e exaltariam o nome de Dagom. Ele se torna o vencedor, porque todos aqueles que estavam naquele templo foram dizimados, foram mortos por causa da mão de Deus. Quero tão somente lhe dizer, fique firme. Os seus desafios não são diferentes daqueles que passaram. As especialidades dos desafios ou os acontecimentos são diferentes, é claro. Mas você está diante do mesmo Deus, diante exatamente de desafios que às vezes ardem o coração, mordem a sua alma, dilaceram completamente tudo aquilo que você fez estruturalmente. Mas confie no Senhor e lembre-se que nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que sua graça seja abundante. E eu quero saudar todos os vencedores que podem dizer comigo amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe.